Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E uma das coisas que eu me apercebi depois de ler e de estudar a história da ciência é que a pergunta, em certo sentido, quase nem faz sentido, porque a pessoa está a assumir já que existe uma incompatibilidade entre fé e ciência quando essa incompatibilidade não existe em lado nenhum, não é? Infelizmente parece que existe nos tempos modernos, mas nem sequer antes parecia que havia, não é? A quantidade de gente cristã ou muçulmana, ou até os judeus, não tem que ser necessariamente cristãos. Fizeram descobertas extraordinárias. Descobertas importantíssimas. É mais um português a dar cartas lá fora. Nuno Castelo Branco, professor, autor e investigador em História da Ciência na Universidade de Oxford. Era mestre em Engenharia Física até que um dia se mudou para a História, mais especificamente para a História da Ciência, e escolheu para isso algumas das melhores instituições do mundo: Johns Hopkins, Max Planck, Harvard e Oxford. É aqui, na Universidade de Oxford, onde vive com mulher e 3 filhos, cada um nascido no seu país, que estuda o cruzamento entre ciência e religião na Europa do Renascimento. Apanhei-o na sua passagem por Lisboa, onde veio não só passar o Natal, mas também lançar há uma semana, na Academia das Ciências de Lisboa, O Anatomista Viajante, a sua biografia de Nicolaus Steno, um tão desconhecido quanto importante cientista dinamarquês do século XVII, que foi patrocinado pelos Medici em Florença e foi considerado um dos fundadores da moderna geologia, e converteu-se, foi ordenado, feito bispo e há uns anos foi beatificado por São João Paulo II. Olá, Nuno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado, João Paulo. Uma grande honra para mim estar aqui. É um grande prazer para mim ter-te aqui, Nuno. Aliás, falei em convite, mas caramba, tu é que disseste, estou a fazer esta investigação. Isto, cara, e de facto é uma questão que se fala muito pouco, essa questão da história das ciências, mas é muito importante. Mas a minha primeira pergunta para ti é: porquê física? Foste para a Engenharia Física, o teu pai era engenheiro. A escola, o técnico também foi a minha escola, é uma escola extraordinária, o nosso MIT, como a gente costuma dizer. Exatamente. Mas porquê física? Tu só porque gostavas muito de física, matemática? Eu gostava imenso de física e matemática quando estava no secundário e sabia que tinha que ir para o técnico, que era assim, diziam-nos que era a melhor escola para estudar estas coisas, e então eu lembro-me de ir ver os vários cursos que o técnico tinha e ver as várias cadeiras, e física era a única que tinha cadeiras que eu gostava todas. Havia os outros cursos, tinha cadeiras que eu não gostava, e física, eu gosto disto tudo, quero estudar isto. E de facto foi giríssimo, descobrir os segredos do universo, etc. É engraçado. Depois tiveste astrofísica e relatividade geral e mecânica quântica. É muito engraçado. Estou a pensar concretamente na relatividade geral com o José Sandelemos, onde tu ouviste esta frase do Einstein extraordinária, que foi uma das coisas que te tocou muito. Esta coisa da coisa mais incompreensível sobre o universo é que o conseguimos compreender. É incrível, porque a pessoa está a estudar a estrutura do universo, o espaço, partículas, etc. E de repente a matemática permite-nos fazer sentido daquilo tudo. E é uma maravilha. Mas só coisas básicas, como perceber que a derivada da velocidade é a posição, o deslocamento das coisas, é incrível. É uma coisa extraordinária. Mas terá mesmo que conseguimos explicar tudo do universo? Ou há... Não há, tenho a ideia que ainda há muitas coisas que ainda não... Por exemplo, as ondas gravitacionais e este tipo de coisas. Já o Einstein tinha provado que existiam, mas só há poucos anos é que foram fotografadas e foram comprovadas pela ciência. Este tipo de coisas. E não há coisas que são completamente desconhecidas da ciência e que não sabe explicar. A expansão do universo, por exemplo, sobre a qual tu debruçaste. Certo. No teu mestrado. Há imensas coisas em ciência que as pessoas ainda não conseguem descobrir, e isso é que alimenta a ciência, por isso é que imensa gente vai estudar física e muitas outras, química, etc. E isso ainda é uma das grandes motivações dos grandes... dos grandes cientistas, e também era a minha. Essa curiosidade. Exato, mas há coisas que eu acho que a ciência, destas coisas que a ciência não consegue explicar ainda, um dia vai explicar no campo da ciência. Mas esta frase do Einstein, que o João Paulo estava a mencionar, sobre a coisa mais incompreensível do universo, que ele é compreensível, é uma coisa que a ciência não responde, mas que toma como assumido, não é? E a pessoa que de repente, uau, nós sabemos que conseguimos entender isto, mas não sabemos bem porquê, mas isto é o que nos alimenta e vamos para a frente. E é engraçado, tu falei nisso na tua questão do mestrado, na tua tese, este teu tema da expansão acelerada do universo. Isto é verdade? O universo não só está a expandir, como está a expandir aceleradamente, cada vez mais rápido? Exatamente, sim. Isso é uma descoberta muito importante que foi feita em 1999, uma coisa assim, mas deu o Prémio Nobel da Física, depois em 2009, 2010, quando eu estava a estudar no técnico.
E é uma coisa que as pessoas não conseguiam entender bem, porque é que o universo está não só a expandir, como cada vez mais rápido. Eu sabia. Exato. Contigo aprendi que está a acelerar e eu não sabia disso. Pronto, e uma das coisas que os físicos hoje em dia, os cosmologistas usam para explicar é aquela chamada Dark Energy, energia negra. Energia negra. Porque de repente tem que haver qualquer coisa que está a acelerar esta expansão e nós temos que, deve haver uma energia qualquer que nós não vemos, por isso é que é negra, não é? Okay. Que está a fazer esta aceleração. Ou então, as nossas equações estão mal e temos que arranjar outras equações que expliquem isto, e de facto a minha tese de mestrado foi sobre isso, foi mais nessa parte. Muito bem, que está, entretanto, foi publicada a tua tese por uma revista científica. Muito bem, em 2010, um à partezinho, mas que tem a ver com a tua faculdade, participaste nesta Missão País. A Missão País que eu conheço que leva um grupo de universitários, é uma obra social que vão para várias aldeias e pelo país todo, durante um período no verão, não sei se um mês, se umas semanas, onde convivem com os locais, com os lares dos locais, com as crianças locais, os estudantes e tal. Tu fizeste mas imagina, a primeira vez, 2010, com os estudantes do técnico, em uns 50, ou já foram 200 e tal, já foi crescendo, mas era do técnico propriamente dito, ou estavas inserido numa coisa com pessoas de várias faculdades? Então, quando eu entrei para a faculdade, o meu primeiro ano de Física no técnico, não havia nada disto no técnico, e portanto eu fiz Missão País com a Universidade Nova de Economia e Gestão. Mas que já havia Missão País? Já havia na Católica, na Nova, etc. Mas ainda era muito pequenino e, portanto, o técnico hoje em dia tem 4 ou 5, não é? Portanto, é uma das principais universidades. Não tinha nada. Sim. E então, no meu segundo ano, lançaram-me esse desafio. Olha, porque é que eu penso que teve em tempo, mas depois parou, foi uma coisa muito pequenina. E então agora temos este novo momentum e vamos tentar lançar a Missão País, e perguntaram-me, olha, não queres ser tu a fazer isto? Organizar. E então lá fomos, arranjámos assim um sítio mesmo exciting, que foi Cuba do Alentejo. Cuba do Alentejo. Vamos fazer missões para Cuba. Era o nosso lema. E viemos para aí uns 50, quase todos do técnico. Mas havia também de outras faculdades. Havia também pessoas de outras faculdades. Mas a ideia era Missão País no sentido de formação, os valores, a animação, as músicas, as necessidades das populações. Exatamente, não era necessariamente para angariar estudantes para o técnico. Nem pensar. A ideia era irmos para lá, e havia as pessoas que iam para lá de velhinhos, as pessoas que iam para a paróquia, as pessoas que iam para as escolas. Ou para catequeses, ou para não sei. Exatamente. E as pessoas que iam para a escola, uma das coisas que faziam era... Miúdos. Exatamente, mas também... É isso. É muito importante isso. Isso continua, aliás, e é uma coisa que hoje em dia foi expandindo. Como cientista, tu és um homem de fé, Nuno, isso não entras em... Já vamos falar do Galileu e do Steno e por aí fora, mas isto não é um conflito. Como é que tu respondes aos teus amigos que dizem, tu és um super cientista? Eu tenho filhos de neurocientistas e que uns já não acreditam, outros... Este tipo de coisas, como é que tu consegues conciliar esta questão da fé e de uma ciência que ainda tem tanta coisa inexplicável e que... Não, essa é uma ótima pergunta, é uma das perguntas que me trouxe para as humanidades, não é? Fez mudar da física para as humanidades. E uma das coisas que eu me apercebi depois de ler e de estudar a história da ciência é que a pergunta, em certo sentido, quase nem faz sentido, porque a pessoa está a assumir já que existe uma incompatibilidade entre fé e ciência, e quando essa incompatibilidade não existe em lado nenhum, não é? E, infelizmente parece que existe nos tempos modernos, mas nem sequer antes parecia que havia, não é? A quantidade de gente cristã ou muçulmana, ou até os judeus, não tem que ser necessariamente cristãos. Fizeram descobertas extraordinárias. Descobertas importantíssimas. Das ciências, de tudo o que pode ser hereditariedade, por aí fora, eram todos... Big Bang foi um padre jesuíta, por aí fora, quer dizer, eu conheci o Archer, o Luís Archer, que era do meu tempo do colégio, que era... Trouxe a genética molecular dos Estados Unidos para cá. Um médico, um padre, que eu tantas missas com ele eu fui. É extraordinário. Este curso também de ciência e fé que tu fizeste no técnico, isto também aconteceu, trouxeste vários cientistas também para falar lá, e aliás 2 organizadores têm hoje este podcast de Café, Ciência e Fé, continua, não é? Continua, sim. Foi uma ideia tua também fazer isso na tua faculdade? Foi porque eu lembro de acabarmos as aulas de física e termos estas perguntas todas sobre ciência e religião, e também como é que nós podemos saber as coisas sobre o universo e o que é que antigamente se pensava, e será que estava toda a gente mal e nós agora é que estamos certos, e estas perguntas todas importantíssimas sobre o que é ser uma pessoa e estudar o mundo. E temos que pensar isto mais a sério. Tivemos grupos de leitura, etc, e decidimos temos que fazer chegar isto a mais gente. Então no primeiro semestre teve graça que até era o semestre que eu estava de partida a ir para os Estados Unidos, portanto precisava assim de bons amigos para organizar isto. Então convidámos, foi lá o professor Henrique Leitão, foi lá o Dr. Francisco Mota Romeiras, também grande nosso amigo, e alguns professores do técnico, agora já não me lembro, toda a gente lá foi, sim. Mas lembro de termos auditórios do Central e do Civil cheios, né? Aquilo foi uma coisa espetacular, com coisas não só sobre ciência e religião, mas também história da ciência e filosofia da ciência. Depois de licenciar, tirares o mestrado integrado aqui em Engenharia Física, foste depois doutorar-te em História da Ciência em Johns Hopkins, com uma bolsa Fulbright. Tu fizeste um ano de doutoramento, chegaste a começar o doutoramento
um ano cá e depois partiste para os Estados Unidos, ou não? Fizeste lá tudo? Eu cheguei a começar no doutoramento um ano cá. No técnico mesmo? Não foi em física, foi em história. Foi com o Henrique okay. Leitão. Foi com o Henrique Leitão, sim. Tá bem, ok. Foi uma coisa um bocado informal, na verdade, mas que me ajudou imenso a preparar-me para ir para um doutoramento a sério lá fora. Os doutoramentos cá também são a sério, atenção. Mas eu queria ir lá para fora. Sim, claro. E era difícil convencer alguém. Diferente. E, acima de tudo, como é que um aluno de física vai dizer que quer fazer um doutoramento em História? A História é extraordinário. Então esse ano foi absolutamente importante Este para mim. foi, 2016 foi o ano das tuas 3 revoluções, não é? Tinhas Exatamente. casado em dezembro de 2015 e, portanto, foste viver o teu primeiro ano de casamento. Portanto, já estás nas bodas de estanho, já fizeste uma década, o que é extraordinário. Exatamente. Ias ver o primeiro ano de casado e depois mudaste para os Estados Unidos também, em 2016, onde viveste 5 anos e onde viajaste muito. E foi na altura em que trocaste então a física pela história. A história veio um bocadinho, falaste do Henrique Leitão, extraordinário, prémio Pessoa. Este foi por vezes um seminário com ele que também te levou ao interesse por esta história da ciência, porque é a especialidade dele, de facto. Sim, exatamente. As pessoas perguntam sempre, porque é que mudaste de física para a história da ciência? E o que eu costumo dizer, eu quando estava a estudar física estava completamente fascinado com a história da física, com a história da ciência. Então as coisas apareceram, os primórdios, o contexto. E aquilo que mais me fascinava é que aquilo tudo que nós achávamos que sabíamos estava totalmente errado. E, portanto, por exemplo, ciência e religião é um exemplo óbvio, mas outra é tipo, Galileu e Newton não viveram sozinhos, não é? Tinha montes de outras pessoas a trabalhar para eles e em quem eles se basearam. E descobrir estas coisas todas era fascinante para mim. Aos ombros de gigantes, como diria o Newton. Exatamente. E então era quase como o meu hobby. Então, hoje em dia, digo que o meu trabalho é o meu hobby, que é uma coisa extraordinária. É ótimo, assim não trabalhas um dia da tua vida, como diz o outro. Então, faço o que eu adoro e faço o que eu amo e, portanto, muito bem. E, de facto, outra coisa que era muito importante para ti, tu ficavas muito deslumbrado sempre, era com as bibliotecas dos teus mentores, das tuas fontes de inspiração, como, por exemplo, do Henrique Leitão, falaste nele. Aliás, pela primeira vez cruzámos a primeira vez em casa do Henrique Leitão. A importância da leitura. Depois tens um artigo também sobre isso, falas do Bill Gates e das leituras dele, falas do Barack Obama, até falas da Má Teresa Calcutá, que esta santa albanesa que todos os dias tirava meia hora para o que ela chamava a leitura espiritual. De facto, é muito importante ler e ter esse contacto com o mundo dos livros, mesmo não seja só sobre coisas científicas. Não, sem dúvida. Para mim isso foi uma revelação, não é? Porque obviamente, os meus pais tinham livros em casa e a biblioteca dos meus pais é um dos meus exemplos também. Mas foi importantíssimo para mim ir a casas de outros professores e de outras pessoas que me inspiravam e de repente ver, uau, a quantidade de livros que há aqui nesta sala. E perceber a importância da leitura. E era sempre um baque para nós achamos, eu leio muito pouco, achava sempre eu. E isso é ótimo. Achar que lemos muito pouco já é um primeiro passo para ler mais, não é? E eu acho que é mesmo importante. E para mim o mais importante também com o Henrique Leitão e depois acima de tudo nos Estados Unidos é importante de perceber que ler e estudar é uma coisa boa. Porque, infelizmente, uma das coisas, eu acho que Portugal é um país ótimo e tem coisas espetaculares, mas eu lembro-me de estar na escola Mas lê-se muito pouco. Lê-se pouco, mas também aquela ideia do marrão, não é? Aquele que estuda muito, é sempre conotado socialmente, é sempre mal visto, não é? E de repente perceber que não é nada assim, que estudar é uma coisa incrivelmente boa, não só do ponto de vista profissional, mas uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que é desportista ou o que for, estudar à parte, ler mais, não é? Isso é uma coisa incrivelmente rica. Quando emigraste, entre aspas, para os Estados Unidos, chegaram lá, apresentaram-te como um amigo nosso intellectual, e tu ficaste assim um bocado, aí era depreciativo na altura, achavas, sou intelectual, calma, eu não sou intelectual. Não, exatamente. Mas depois percebeste que isto era um grande elogio. Este grande amigo meu que era o Tom, que estudou em Princeton, e disse, sim, porque tu you're an intellectual, e disse, intelectual, eu não sou intelectual nenhum. Também aquilo quase uma ofensa, diz, como assim não és intelectual? Tu estás a fazer um doutoramento em História, tu lês imenso, não sei o que somos todos. E de repente fez-me um shift, e de repente apercebi-me que, por exemplo, na América, não é, esta coisa do ser intellectual não é uma coisa depreciativa, não é? Pelo contrário, é um elogio, é uma mais-valia, digamos assim. E é engraçado porque também entre as viagens que tu fizeste agora concretamente nos Estados Unidos, passavas por zonas do Midwest, por exemplo, onde tu vias, por exemplo, as crianças a brincar pelas quintas e não sei o quê, mas que tinham sem ecrãs, liam imenso e eram crianças felizes, realizadas, o que é extraordinário. Sim, é incrível. Este Tom, este nosso amigo, nós depois, a minha mulher e eu ajudámos-lo a mudar-se de Maryland para Illinois, porque fizemos uma viagem de carro muito grande, passámos por vários irmãos que ele tinha pelo caminho e cada um deles tinha vários filhos. E lembro perfeitamente, estávamos, por exemplo, no meio da Pensilvânia, no meio dos bosques, não é? E daquelas quintas enormes, com veados, etc. E os miúdos a guiar os tratores, etc. E depois chegavam a casa, lavavam as mãos, tal, e depois sentavam-se a ler e eu ficava impressionado. Ninguém tinha ecrãs, ninguém naquela família tinha ecrãs, não é? Mas eram todos altamente tecnologicamente avançados, não é? Portanto, eles sabiam tudo. Tinham a Alexa em casa, por exemplo, da Amazon ou o que for. Okay. Mas telemóveis não havia para os miúdos e os pais também tinham controle. Ninguém tinha social media, por exemplo. Uma coisa muito importante para mim foi
Portanto, não é por não haver rede, não é como Exatamente, outro, não é que as pessoas sejam anti-tecnologia. Não, eles são pró-tecnologia, mas acima de tudo são pró... Muito importante isso. O que é a humanidade? Tem noção, e sim, e tem noção de que aquilo é uma ferramenta para ser usada, mas não pode substituir o contacto pessoal e físico com os outros, e isso é muito engraçado. Como é que tu geres? Tens 3 filhos, imagino que o mais velho ou a mais velha terá 9 anos por aí. Tem 5 anos. 5 anos, sim. E outros mais pequeninos, é de 5 anos, então ainda é cedo para te perguntar isto. E perguntar como é que vocês gerem as redes sociais, e mesmo tu com a tua mulher, é tranquilo, não abusam? Tu como professor e com a investigação em todo o mundo já, como é que tu fazes isso? Não, isso é uma coisa impressionante. Eu lembro perfeitamente o meu orientador de doutoramento nos Estados Unidos era um tipo que não tinha telemóvel. Portanto, ele tinha um livro de mapas no carro para se orientar, não usava GPS, né? Incrível, e depois desta viagem que eu fiz nos Estados Unidos e vi estes miúdos todos felicíssimos, altamente, a falar connosco, a olhar nos olhos, sem telemóveis, para mim foi, a minha mulher e eu decidimos, vamos acabar com os nossos social media, e acabámos, e portanto eu desde aí nunca mais tive Facebook, por exemplo, sempre tive. E mais uma vez não tenho nada contra o Facebook, mas é incrível não teres, não é? E deixa-me só contar aqui uma história, João Paulo, se puder. Claro, que é, tempo é teu. Eu lá em Oxford trabalho para um instituto onde eles organizam uma coisa chamada Reading Parties, que é uma espécie de retiros de estudo. E então eles levam, com tudo pago, não é? Levam alunos e professores, porque eu já não sou aluno em Oxford. Com as famílias, atenção. Com as famílias, exatamente. É extraordinário. Incrível. Então fomos passar 3 dias a Roma, ao pé do Lago Albano, portanto perto de Roma, com uma vista extraordinária, não é? Só para ler e estudar. E tínhamos todos que entregar os nossos smartphones à entrada e não tínhamos Wi-Fi. É incrível. E não tínhamos Wi-Fi. Portanto, isso é giro porque organizam estes retiros culturais, digamos assim, em palácios ou castelos, é pela Europa toda, é pelo mundo inteiro. Pode ser pelo mundo, qualquer sítio do mundo. Normalmente é na Europa, porque há um certo budget a conter, não é? Sim. Mas é extraordinário, é uma ideia ótima. Mas eu lembro perfeitamente de estar um jardim espetacular sobre o Lago Albano e até as pessoas a ler, etc. Eu próprio estava a ler para trás e para frente no artigo e os meus miúdos a correr. E a primeira coisa que eu fiz foi mão no bolso para tirar uma fotografia espetacular e não tinha telemóvel para tirar a fotografia. Exato. Então só me restava contemplar. Incrível. E nunca me esquecerei daquela imagem. Incrível. Muito bem, tu até tens este contrato até 2028 com a Universidade de Oxford, nesta Universidade All Souls, que é o único college que há em Oxford exclusivamente dedicado à investigação. Portanto, não tem alunos, é o que isto quer dizer? Exatamente. É o único college de Oxford que não tem alunos. Não quer dizer que as pessoas que lá estejam não deem aulas. Eu dou algumas aulas em Oxford. Mas a minha principal atividade é a investigação e nós somos pagos para produzir investigação de ponta, não é? Portanto, ler, passas a vida... Ler e escrever muito. Tu sabes latim, portanto, tu vais investigar artigos, livros, manuscritos antigos, tudo em latim e quase aramaico. Aramaico não sei, infelizmente, quem me dera a mim saber, mas uma das coisas que tive de fazer para entrar no doutoramento em História nos Estados Unidos foi estudar latim, estudei cá latim na Faculdade de Letras com o professor Bernardo Mota. Antes de entrar? Antes de entrar, porque eu tinha que mostrar que sabia alguma coisa de História, tinha skills, não é, para fazer História. Exato. E portanto, hoje em dia a maior parte dos textos que eu leio são em latim, mas também em italiano, alguns em português, francês, espanhol. Como investigador viajas muito, tu aliás viveste 5 anos nos Estados Unidos, depois tiveste um ano depois em Florença, um ano depois em Berlim. País onde vais vais deixando afilhados. Exatamente. Mas não vais deixando filhos, vais trazendo, porque já te nasceu um filho nos Estados Unidos, outro em Florença, se não me engano. Exatamente. E outro agora em Oxford. Exato. Vão nascendo assim em vários sítios. Desenvolveste um curso, por exemplo, sobre o caso Galileu. Nós temos aquele preconceito do Galileu, como sabes, toda a gente acha o Galileu e a Igreja, a ciência e a religião. Para mim é Galileu, portanto é um dos julgamentos mais famosos e incompreendidos na história, como tu disse, tu próprio fazes um curso sobre isso. Esta interação histórica entre a ciência e a religião nem sempre correu bem. E tu estudaste, por exemplo, no Max Planck, no Instituto Max Planck, esta experiência religiosa na história da ciência, que é muito importante. Houve, de facto, este cruzamento que não foi das coisas mais bem-sucedidas até hoje, a necessidade do Papa São João Paulo II ter pedido perdão aos descendentes do Galileu, quase, pela Igreja ter fechado os olhos naquela altura, estas descobertas. Sim, eu diria que... teve que se retratar. Sim. Aquilo que eu faço no meu trabalho, em certo sentido, é tentar mostrar que a história é bastante diferente daquilo que nós pensamos. Não é? E o caso Galileu é um dos melhores casos, porque é um caso incrivelmente complexo. E quando a pessoa estuda a sério, e eu não sou o maior especialista em Galileu, não é? Portanto eu aprendo deles, mas a pessoa vê que a ciência e religião eram as coisas quase menos importantes no caso de Galileu. Portanto, havia coisas, por exemplo, o que ninguém sabe, não é? Mas o Papa, que acabou por condenar o Galileu, o Papa Urbano VIII, era um dos Papas que mais admirava a ciência no século XVII. Bem incrível. Era dos Papas que, por Quem exemplo, diria? mais... É extraordinário. O Papa gostava tanto do Galileu que tinha, por exemplo, o livro dele, que é o Saggiatori, lido ao almoço no Palácio do Vaticano. Ele gostava imenso do Galileu, não é? Com o tal história das cigarras, esta, não é? Exatamente. Já vamos falar mais, vamos saber tudo. Sim. Nuno Castelo Branco, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
conversar com o Nuno Castelo Branco, ele é historiador de ciência na Universidade de Oxford, licenciado e mestre em Engenharia Física, doutorado em História da Ciência nos Estados Unidos, que investiga o cruzamento entre ciência e religião na Europa do Renascimento. Estamos a falar deste caso, do caso do Galileu, um caso que agitou o mundo todo moderno. No fundo, estudas este cruzamento entre as ciências da vida, a matemática e a religião, e de facto, em 1623, muito pouco antes da publicação de um dos livros mais importantes do Galileu, o Ensaiador, não é? Este seu grande amigo era o cardeal Matteo Barberini, foi eleito Papa, ele era muito amigo dele, ele dedicou... O Galileu gostava tanto dele que acho que dedicou o livro, exatamente, em vez de ser aos Medici, que era antigamente o que o apoiavam, eram os mecenas dele, mas de facto eram muito amigos, como estavas a contar, mas de facto ele acabou mais tarde por condená-lo, por defender que a Terra é que andava, não andava, o Galileu defendia que a Terra andava à volta do Sol e a Igreja não lhe convinha aceitar isso, e portanto houve este clash, desentenderam-se, mas de facto havia esta fábula do som também, que é uma história extraordinária, que isto era o quê? Sim, então o Galileu conta esta história de que está a abrir uma cigarra e está a tentar perceber exatamente o que é que faz o barulho da cigarra. Então, primeiro é um explorador que está à procura na floresta onde é que está o som, depois lá descobre a cigarra. É um inseto que faz um som estridente que anda de lá. Exatamente. E aliás, eu escrevi um artigo sobre isto para a Scientific American por causa de 18 em 18 anos nascem milhões e milhões de cigarras na costa este dos Estados Unidos, é uma loucura. Ou 18 ou 17, ou o que é que é? Uma coisa desse género. Sim, o nome acho que é 17. Sim. Eu escrevi sobre isso, portanto e tu dizes mesmo, é um número improvável, mas 17 tem 17 ali, é incrível, certinho. É incrível. Foi um barulhão, nós lemos na autoestrada um barulhão das cigarras. É incrível. Mas o Galileu usa isto para perceber o que é que faz o barulho da cigarra e percebe que de repente abre a cigarra para tentar perceber o que é que está a fazer o barulho dentro da cigarra e a cigarra morre. Claro. E de repente não consegue descobrir. Então o que ele quer dizer é, nós nem sempre sabemos tudo sobre o mundo e as coisas podem iludir-nos um bocadinho, não é? E era um bocadinho a agenda dele, não é? Que ele queria dizer, se calhar a Terra não está no centro do universo, é o Sol e portanto nós temos de estar abertos a isso. E guess what? O Papa gostava imenso disto. O Papa, como tu disseste, pedia para lhe ler enquanto ele comia. Era uma história como se fosse um conto ao deitar. Sim. É extraordinário. Mas, no entanto, depois, o que é que não correu bem aqui? O que não correu bem aqui foi que o Galileu era um tipo um bocado convencido. Okay. E portanto gostava de pôr as coisas um bocado à sua maneira. O que é que se passa aqui é que a ideia de que a Terra gira à volta do Sol e não o contrário foi, enfim, publicada pela primeira vez por Nicolau Copérnico, que era um membro da Igreja, um cônego, não é? Clérigo, sim. Em 1543, portanto, 90 anos antes do Galileu ser condenado. E não teve problema nenhum, não é? Então. E de repente as pessoas, como é que isto é possível, não é? Portanto, enfim, eu dou um curso inteiro sobre isto, não é? Portanto, pois, está bem, ok. Não quero resumir uma conversa. O ponto aqui foi, o Galileu acabou por dizer algumas coisas um bocado inconvenientes em relação ao Papa, e o Papa quando não achou muita graça, e então decidiu usar o seu poder. Mas pronto. Era amigo, mas precisamente por isso, não é? Precisamente por ser amigo, não lhe admitiu. E o Papa estava sob imensas pressões políticas, era a Guerra dos 100 Anos, não é? Uma coisa complexa, e então o que aconteceu foi o Papa decidiu, vamos aqui usar a Inquisição, que era o poder que ele tinha, não é? para dar aqui uma lição ao Galileu também publicamente, não é? Porque o Galileu tem os livros dele, eu tenho os meus. Nunca imaginou que 400 anos depois íamos estar aqui na Rádio Observador a falar sobre isto. Tu já te pegaste em originais do Galileu na mão? Já. Aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer... Society, nos arquivos da Royal Society, por exemplo. Por exemplo, sim, tem lá uma carta famosíssima que foi descoberta só agora em 2014, uma coisa recentíssima, uma carta do Galileu muito, muito importante, foi descoberta lá, mas lá também vi coisas do Newton, cartas do Newton, etc. da Royal Society. Dizem que Diz. Não, para mim foi incrível, a pessoa está a ler a própria mão do Newton, não é? Mas eu gosto imenso de usar isto nas minhas aulas, por exemplo, não é? Porque é um privilégio imenso a pessoa estar nestas universidades, porque em Oxford nós temos estes livros nas nossas bibliotecas, em Hopkins, nos Estados Unidos também tínhamos isto. Hullington, e as pessoas adoram, os alunos adoram um curso em que usamos os próprios livros. Não é que eles sabem latim, mas gostam imenso de estar em contacto com os livros e podem tocar neles, é uma coisa extraordinária. E do Newton é extraordinário, por cima, dizem que foi a pessoa talvez mais inteligente do mundo. Talvez. Porque perguntaram porque é que as órbitas, por exemplo, perguntaram porque é que as órbitas dos planetas são elípticas e não são circulares. E ele, não sei, vou estudar. Foi estar para casa e inventou as leis gravitacionais, as leis de gravidade, inventou não sei o quê, teve que inventar o cálculo diferencial e o cálculo, as primitivas, esse cálculo diferencial todo, e depois veio, e depois ainda inventou as leis da ótica e não sei o que mais, e no dia seguinte fez 26 anos. Portanto, é uma pessoa, que aliás, se lembramos agora, que fez ontem, exatamente. Antes que nasceu. Exatamente. Já sabia que tinha nascido em 25 de dezembro, antes de saber que Cristo, antes de sabermos nós que Cristo nasceu a 25 de dezembro, que é uma data inventada, não é? Portanto, há sobre 365 hipóteses de ter sido mesmo a 25 de dezembro, mas o Newton não sabe se nasceu a 25. No fundo, estamos aqui a fazer também uma homenagem ao próprio Newton. É outra frase
também extraordinário, de Galileu. O livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Isto também é uma invenção tremenda e tem muito a ver com o Steno que vais falar de hoje. Tens aqui um artigo chamado Catolicismo e Devoção nos primeiros livros de física em português, em 1615, 1645. Portanto, isto tem a ver com o próprio... Com quem? Que deu cá aulas? Tem a ver com o Galileu. Tem a ver com o Galileu. E tem a ver com o ensino do Galileu aqui em Portugal. E mais uma vez estou a usar o trabalho do professor Henrique Leitão e de outros grandes... Pelos jesuítas, com certeza. Imagino que em Évora. Exatamente. Pelos jesuítas em Lisboa, no Colégio Santo Antão, que hoje é o Hospital de São José. São José, exatamente. E acima de tudo em Lisboa. E depois nas missões, não é? Na China. Não é? Levam-se conhecimento do Galileu, como montar telescópios, etc., para lá, para os missionários jesuítas. Na verdade, um dos maiores técnicos de construção de telescópios, ao nível do Galileu até melhor, não é? Porque ele era um grande técnico de construir telescópios e construir os próprios telescópios. Era um jesuíta italiano que depois deu aulas cá em Lisboa durante alguns anos, depois voltou para a Itália. Nessa época, nesse século, ele estava a ensinar coisas que estavam a acontecer em Roma 1 ano ou 2 depois aqui em Lisboa. Coisa extraordinária. Eram mais avançados nessa altura. Sim. Não havia tanto atraso em relação ao que vem lá, ao que vem de fora. E de facto aquilo foram os jesuítas que tiveram um papel crucial neste conhecimento. Que eram mesmo interessados em relação às outras ordens. Eram os interessados pelo conhecimento. Eles eram muito interessados por conhecimento. Uma coisa que eu acho importante também dizer é que não eram só os jesuítas. Uma das outras também, os oratorianos, nós não temos cá em Portugal agora, mas tivemos durante muito tempo. Mas muitos outros, padres diocesanos, por exemplo, o atomismo. As pessoas não sabem isto. A ideia de que o mundo é feito de átomos, de partículas em movimento, é uma ideia que é tornada aceitável na Europa por causa de um grande filósofo chamado Pierre Gassendi, que era um padre diocesano. Quase como o Lemaitre, mais tarde vai fazer o Big Bang. Enfim, também, é uma outros padres também, mas os jesuítas muito por causa com os seus colégios. Não, sem dúvida. Não é? E o Steno, sobre quem eu escrevi este livro também, era muito amigo dos jesuítas e estava muito perto deles. Sim, tudo que as pessoas, acho que é importante perceber que os jesuítas foram muito, muito importantes para esta ideia de que a matemática descreve uma desta ideia que estavas a dizer do Galileu. Sim. Os o livro da natureza está escrito na linguagem de matemática. Muito importantes, porque os livros todos para ensinar matemática eram lidos por toda a Europa. O Newton ali estava em contacto com os jesuítas. Porque não é óbvio, não é? A ideia de que o mundo está escrito com linguagens com números, não é? Exato. É extraordinário. Porquê é que é tão importante a história das ciências, Nuno? No ano passado, tu também referes isto num artigo teu, que escreveste para o Expresso, sobre o Oppenheimer, ganhou o melhor filme. No fundo, é baseado na biografia deste cientista, não é? Este filme do Christopher Nolan, extraordinário, que ganhou 7 Oscars, entre eles o melhor filme. Pronto, e no fundo é baseado numa biografia nós devíamos ler mais biografias de cientistas, porque de facto há umas extraordinárias. Muito em contraste com o que se passa cá em Portugal, porque, como tu dizes muito bem, o ano passado ameaçaram em setembro acabar com a Faculdade de Ciências planeava fechar o Departamento de História e Filosofia das Ciências, que era o único do nosso país. Eu acho que a coisa não foi para a frente, houve muitos protestos depois e não sei o que, acho que ainda existe, portanto. Sim. Mas teve por um triz para acabar, porque diziam que havia uma procura decrescente e reajustamento do departamento e não sei o quê, tudo desculpas para fechar um departamento que é muito importante. Porquê é que é tão importante numa faculdade de ponta de ciência saber a história da ciência? Sim, porque eu acho que nós temos imensas assunções sobre como a ciência funciona, que montes de vezes não estão corretas, não é? Esta coisa do Newton ser a pessoa mais inteligente que existiu, ele era certamente muito inteligente, não é? Mas havia muito mais pessoas a trabalhar à volta dele. Ele trabalha olha, por exemplo, os jesuítas estávamos a falar, não é? Com quem ele fala, mas a história do Einstein é muito parecida, não é? Portanto, são coisas muito complexas que explicam o aparecimento de novas ideias, não é? Como é que novas ideias surgem em ciência, e nem sempre é um gênio sozinho a trabalhar, não é? E de repente é quando nós percebemos que, olha, afinal havia outras pessoas a trabalhar sobre o movimento dos planetas, sobre as elipses, etc. E de repente, olha, afinal o Newton não era assim tão especial, mas no entanto foi ele que descobriu a lei da gravitação universal. Então o que é que fez dele especial, não é? Quais é que foram as coisas que fizeram dele especial? E a pessoa começar a perceber quais é que são as condições que fazem nascer ciência, não é? Tal como nós a admiramos e conhecemos. Isso é através da história, não é? E é importante perceber que a ciência hoje em dia domina todos os setores da nossa sociedade. Nós estamos aqui rodeados de tecnologia, aqui neste estúdio. AI, só se fala hoje da inteligência artificial, que é tudo ciência, não é? Tipo, o setor da saúde. O que vem de trás. A ciência está em todo lado. É importante saber esse contexto e de onde é que isto vem? Como é que isto acontece? Não é? E quem é que paga isto tudo? Também isto é uma pergunta da história da ciência muito importante. Muito importante. Muito bom. Em 2013, então, a Faculdade de Ciências tinha aberto este primeiro mestrado e doutoramento em História da Ciência, onde estudava, por exemplo, a forma como a expansão oceânica ibérica, um assunto que também o Henrique Leitão é muito especialista, contribuiu para a chamada Revolução Científica. É este período que apanha este teu livro, do Steno,
ano. Conta também esta história, neste doutoramento e neste mestrado também se estuda esta questão na Ilha do Príncipe, comprovaram-se as leis da relatividade, a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, é verdade, graças a estes eclipses que foram estudados e medidos no Príncipe. Falámos do Louis Asher, é outro assunto que também é discutido aqui, que fundou depois o Instituto Gulbenkian de Ciência, mesmo ao lado da minha casa. E, de facto, todos estes grandes nomes da ciência passaram por isto e investigaram isto. Tu, concretamente, com o teu latim que tu sabes e que usas, vais... grande parte dos teus livros ainda é no continuar a ler estes manuscritos, estes livros antigos. Esta revolução científica é, de facto, uma das mais entusiasmantes épocas disto. É espetacular. O século XVII é uma altura espetacular na história da ciência, porque há tanta a questão da matemática, não é? Que já falámos imenso aqui, nasce, não é? No século XVII, mas um monte de outras coisas, não é? O aparecimento das primeiras academias de ciências, os primeiros jornais científicos, não é? As Philosophical Transactions da Royal Society, por exemplo. E o Steno, que é este personagem sobre que eu escrevi o meu livro, Nicolau Steno, sim, pertence a estes círculos todos, não é? Portanto, ele recebe uma oferta para ir trabalhar para a Académie da Ciência, em Paris, que é a primeira Academia da Ciência, enfim, no mundo, mas fundada pelo rei Luís XIV, não é? O Rei Sol. O Rei Sol, exatamente. Mas ele decide não aceitar essa oferta porque quer ir trabalhar com os Medici, não é? Esta outra grande família, os grandes mecenas da ciência. Ele chamava-se ele próprio, ele autotitulava-se o Homem do Norte. Ele nasceu o pai na Flandres, vinha de Dinamarca. Dinamarca e veio para Florença. E assim foi. Não, mas é giríssimo, porque ele chega à Florença, ele percebe que ele quer ganhar o mecenato dos Medici, então ele vai para Roma, e em Roma conhece imensa gente, ele era um tipo muito amigável, toda a gente fica amiga dele, era um tipo extraordinário, parece. O que dizem, não é? Porque ele lê nas cartas. Boa onda. Exatamente. E ele conhece muitos anatomistas, que era o que ele era um grande anatomista, dissecava o corpo humano de uma maneira espetacular, e as pessoas iam a teatros anatómicos ver isto, não é? O corpo humano e vários outros animais. Mas ele volta para Florença com 3 cartas de matemáticos, não é? Ele percebe, e mais uma vez a pessoa percebe, olha, afinal o que interessava aos Medici era a matemática. Eles contratam-no como anatomista, mas eles tinham que saber que ele sabia muito matemática. E sabia. Era um polímata. Ele era daquelas pessoas que sabe muitas coisas sobre muitas áreas e, portanto... Exatamente. Mas ao contrário dos normais polímatas... Da Vinci, o Vasconcelos era outro exemplo português extraordinário, de várias áreas do conhecimento. Mas o que é giríssimo é que ele, em vez de querer saber tudo, como muitos polímatas da altura dele, não é? Imensa gente, o Leibniz, o Athanasius Kircher, um monte de gente famosa na altura, o Da Vinci, não é? O Steno, usava este conhecimento vastíssimo que tinha e aplicava a problemas muito focados. Não é? E então, por exemplo, ele de repente começa a explicar o funcionamento dos músculos com a matemática, com a química, com a mecânica, e de repente vira-se para os fósseis, para a história da Terra, e começa outra vez a usar matemática, química, física, etc. E depois vira-se para a religião e começa a usar o grego que ele sabia da medicina, o hebraico que ele tinha aprendido na escola, e ele vai aplicando todo este vastíssimo conhecimento a problemas muito focados, e é extraordinário. Niels Stenson, então, é este dinamarquês que trabalhou para o Grão-Duque Fernando II Medici, que tinha sido, aliás, o último mecenas do Galileu. Como é que tu descobriste esta figura? Quando é que tu cruzaste com ele? História giríssima. E bem, ele é um tipo muito famoso na história da ciência, principalmente por causa do papel dele em dizer que a Terra tem uma história. Ninguém sabia... Eu já tinha algumas palestras sobre o Henrique Leitão, não é? Portanto, já tinha ouvido falar sobre ele. Sim, claro. E ele é conhecido assim como fundador da geologia moderna, muito famoso em geologia. Todos os geólogos conhecem. A estratigrafia que nós aprendemos no secundário, não é? O princípio da sobreposição dos estratos é uma coisa dele. Tem o nome dele, são os princípios de Steno. Isso não sabia. Mas foi quando eu estava a fazer um seminário de História da Medicina em Johns Hopkins, que é uma grande universidade de medicina, não é? Tem um hospital, etc. Eu estava lá no campus do hospital e de repente aparece o nome do Steno e eu percebo que o Steno era um tipo importantíssimo em medicina, história da medicina e anatomia. Como é que é possível? Eu conhecia era na geologia e na ciência e religião, não sabia desta parte da anatomia. Deixa-me estudar. E então fui convidado, percebi que um dos autores de geólogos de um grande livro do Steno sobre geologia vivia lá ao pé, fomos tomar um café e ele apresentou-me assim à grande comunidade de especialistas do Steno no mundo inteiro, que eram quase todos na Europa, cientistas, médicos e geólogos, e um deles era dinamarquês, já um médico já reformado, convidou-me para ir a Copenhaga e diz, você quer estudar o Steno, então venha cá, quase como um teste, não é? Sim. E então fomos, eu estive lá em casa dele, vi alguns dos originais do Steno que ele tinha na coleção dele. Foi aqui que tiveste um contentor cheio de livros. Exatamente. Ele depois levou-me para o Porto de Copenhaga. Com o diretor das coleções especiais da Biblioteca Real da Dinamarca a comprar mas aquilo, originais. Hoje eu tenho que perceber, aquilo eram só contentores feíssimos da Maersk, que é esta empresa dinamarquesa de lá. Não é? Eu pensei, o que é que estamos aqui a fazer? O que é que estou a fazer? De repente entramos num dos contentores, era uma loja de livros antigos de ciência. Mas antigos com 500 anos, com nabos quase. Sim, com Copérnicos lá e coisas assim. É uma coisa extraordinária. E estava lá o diretor das coleções Real, da Biblioteca Real, porque eles iam comprar 2 cartas
Do próprio Steno? Uma do Steno e outra sobre ele, escrita pelo Príncipe Leopoldo dos Médici e outro dos Médici que estava muito interessado no Steno. É extraordinário. Ou também leste também cartas originais de Newton, mas isso aqui já na Royal Society em Londres. Sim. De facto, então estavas em Copenhague e estavas apaixonado, então esta figura cada vez foi-se mais entranhante, disseste, eu tenho que dar a conhecer este anatomista viajante. Eu tenho que dar a conhecer, mas eu próprio tenho que perceber o que é que se passa aqui, não é? Porque o geólogo, anatomista, matemático, os Médici, o que é esta história? Incrível. De facto é muito importante também, é uma coisa que te apaixona, esta interação entre disciplinas, a matemática, a física, a medicina, a teologia, tudo isto é importante no tempo de Newton, que os cientistas integravam física, matemática na fisiologia. Era, como tu dizias, era uma espécie de história da biofísica. Isto é muito engraçado porque com cruzamentos de outras ciências conseguimos ver mais e o nosso mais holístico, abranger mais áreas. Não, João Paulo, esta coisa da matemática que eu acho mesmo importante, em particular para a ciência, não é? Portanto, eu estava a dizer, não é? Porque a velocidade é derivada da posição e depois a derivada da velocidade é a aceleração. Houve um grande artigo no final do século XX, no meio do século XX, que chamava de Unreasonable Effectiveness of Mathematics, né? Portanto, a eficácia que não se percebe da matemática. De onde é que isto vem, não é? E isto nós hoje em dia olhamos para isto, mas isto era incrivelmente debatido no tempo do Steno. Nem pensar usar a matemática para escrever o mundo. A matemática apenas escreve coisas, não explica como é que elas são, etc. Não é? E de repente veio o Newton e usa a matemática para escrever o movimento dos planetas, e o Galileu já estava a fazer isso sobre a queda dos graves, etc. E a ótica e tudo, exato. E a ótica e tal, mas de repente aplicar isto ao corpo humano, epá, isto é beyond everything that you imagine. Não é? Portanto, e o Steno começa a fazer fora da caixa completamente. Antes do Newton publicar a lei da gravitação universal, diz, olha, se calhar podemos perceber o movimento dos músculos se usarmos modelos matemáticos para fazer isto. E de repente descobre coisas inacreditáveis, por exemplo, que coisas chamadas os espíritos animais, que eram estes fluidos que se achava que o Descartes falava, que mexiam, que ia desde o cérebro até aos músculos, que nós hoje sabemos que são impulsos elétricos. E o Steno diz, olha, eu não vejo aqui fluidos nenhuns que eu estou a usar esta matemática e consigo mostrar que não é preciso. Não é? E é a primeira pessoa a dizer isto na história. Corajosamente. É engraçado porque ele foi um famoso convertido ao catolicismo, foi ordenado sacerdote, mais tarde tornou-se bispo, e há 16 anos o São João Paulo II beatificou. Ele converteu-se por influência, quer de uns pares dele, cientistas também, e por umas amigas mulheres. É muito importante tu reparares nisso e falares nisto, porque é de facto o papel das mulheres, agora estamos todos a lembrar do Hidden Figures, este filme extraordinário que está na Netflix agora. Na ciência daquele tempo havia mulheres também importantes, pelos vistos. Super importante, eu acho que isso é super importante. Eu acho que é importante estudar. É outra das razões pela qual a história da ciência é tão importante, que a pessoa olha para o passado e vê que as coisas eram muito diferentes daquilo que são agora. Não é? Ninguém tinha esta ideia. As mulheres tinham um papel importante. Ou mesmo como cientistas, ou como o caso da grande duquesa Cristina de Lorena, como financiadora, como mecena. A grande mecenas do Galileu. Não é? Exatamente. É uma empreendedora, não é? Uma mulher que reconhece talento e vamos contratar este tipo de diferença. Estamos há 500 anos a falar, ou 400 e tal anos, a falar de alguém que era importante, mulheres que eram importantes naquela altura para a ciência. Com o Steno é espetacular, porque ele de repente, como é que este tipo conhece uma senhora devota em Florença e de repente por causa dela conversa ao catolicismo? Como é que se explica isto? Tem que se explicar isto, não é? E de repente eu olho para as várias cartas, eu tentei colecionar tudo o que era cartas sobre o Steno e do Steno na Europa e de repente percebo que ele, na Holanda, em França e noutros sítios de Itália, está sempre a falar com várias mulheres que ele encontra nos círculos de ciência. Não é? Portanto, nestes círculos que dão origem às primeiras academias em França, em Florença e também os grandes workshops, oficinas de alquimia, ou da química, se pode dizer. Mas estamos a falar de 1600 e tal, não é em 1900. Não, uma coisa extraordinária. Isso é que é giro, porque é 300 anos antes do que a gente sonha que se pode acontecer. Mas o que eu acho interessante é que ele conhece-as num contexto científico, não é? Depois elas têm um papel muito importante na conversão religiosa dele. Mas ele conhece-as no mundo da ciência. Isso é que é espetacular. E por causa também dos valores e do que passavam e dessas conversas que tinham? Sim, acho que sim. Porque a pessoa associava também a procura do conhecimento, esta coisa do estudar é bom, não é? Há virtude e há grandeza de vida, não é? Portanto, se a pessoa estudar, fazer ciência, tem quase um caráter moral que... Em 30 segundos explica-me esta amizade entre o Steno, o Nicolaus Steno e o Francesco Redi. Este artigo que chamaste Amizade Fomentada por Venenos. Porquê? Em 30 segundos. Exatamente, porque eles estavam a estudar como é que funcionava o veneno dos escorpiões, mas juntos, não é? Portanto, esse é um pano que eu uso, uma coisa gira que eu uso para contar a história, mas acima de tudo eles perceberam que rapidamente pensavam da mesma maneira sobre como fazer ciência. E por causa disso ficaram muitíssimo amigos. E depois foi este Francesco Redi, que apresentou o Steno a esta Lavínia, esta senhora, que depois teve um impacto importantíssimo na vida dele, porque ele levou a converter-se e a dar a vida à Igreja Católica de uma maneira que ele nunca tinha imaginado. Não é? Ele depois ficou bispo e deixou de investigar, ou mesmo bispo continuava a fazer ciência? Essa é uma pergunta importantíssima, não é? Porque todas as pessoas que escreveram Steno
dizem, o Steno mostra que há uma compatibilidade na ciência e religião, porque ele lá está, converte-se, mas depois dizem, não, mas ele depois fica padre e bispo e para de fazer ciência. Portanto, mostra na verdade que é incompatível, não é? E eu digo, olha, parem de fazer estas perguntas, vamos olhar para o que é que se passa, não é? E de repente ele fica bispo, o Papa manda-o para o norte da Alemanha, onde ele fica amigo do Leibniz em Hanover, vai para uma zona onde não há igreja católica, não é? Por isso é que ele tem que ser bispo, e lá está super ocupado, portanto tem mais que fazer em certo sentido, mas nós vemos nas notas dele, ainda preservadas em Florença, depois voltou tudo para Florença, que ele estava super interessado em ciência e está a ensinar geologia ao Leibniz, de coisas que nunca foram publicadas ainda, não é? Que ele nunca chegou a publicar. Estamos à tua espera. E depois, exato. Como também dás a conhecer o Hendrik Juvens, ou já não temos tempo a falar dele, este missionário extraordinário, este jesuíta, nascido este Sina Flandres, e que depois deu o primeiro curso completo de Física em Portugal, e que depois passou por cá, passou a ordenar, e antes de partir para a Agra, onde era respeitado pelo imperador que fez o Taj Mahal, por exemplo, na Índia, norte da Índia. Isto é toda uma história, e isto também no teu livro fala disto, da vida deste Juvens, por exemplo, Hendrik Juvens. O meu livro, isto não aparece no meu livro, há de aparecer no meu segundo ou no terceiro livro. Pronto, que já estás em mãos de certeza com ele, é muito importante isso. Tu, dia 6 de Reis, partes de volta para Oxford com a tua mulher e os teus 3 filhos. Nuno Castelo Branco, quero agradecer muito este tempo que tivemos contigo, foi um banho de ciência tão maravilhoso, tão cheio, tão gratificante, nesta altura logo a seguir ao Natal, e falámos também do dia do Natal, que foi importante, e Nuno, continua a tua investigação e vais voltar com o teu segundo livro, quero que venhas cá a contar também, está bem? Obrigado, João Paulo. Obrigado. Obrigado.